Olá pessoal, então vamos aqui mais uma aula de fundamentos de algoritmo e nesta aula nós abordaremos a estrutura condicional simples. Na aula anterior, nós iniciamos estruturas de controle com a estrutura sequencial, na qual um comando é executado após o outro, ou seja, de forma sequencial. Nessa estrutura condicional, na estrutura condicional, os comandos eles só serão executados após a confirmação, de uma condição, certo? De uma condição. Então, veremos agora. Roteiro da aula, Vamos ver o objetivo dessa aula, quais são os objetivos, introdução, exemplos de estruturas condicionais, estrutura condicional simples, um exemplo específico, tá? Então, é o seguinte, o objetivo é aprender a construir os primeiros algoritmos utilizando estruturas sequenciais de controle, tá? Então, a estrutura sequencial é um tipo de estrutura de controle, tá? Na vida real, toma-se decisões a todo momento, baseadas nas seguintes situações, Em um algoritmo, chamamos a situação de condição, tá? Então, na nossa vida real, tá? Na nossa vida real, a gente estamos sempre, frequentemente, estamos tomando decisão baseada em escolhas, Se eu vou escolher um caminho, tá? Então, eu vou executar os passos daquele caminho. Se eu vou escolher um outro caminho, eu vou já executar os passos de um outro caminho. Então, a estrutura condicional, ela traz, para o algoritmo um conjunto de condições a serem satisfatórias para que o algoritmo possa executar um comando a outro, tá? Um comando a outro. Bom, então, com isso, nós veremos aqui alguns exemplos, de estruturas condicionais simples, tá? Então, é associada a uma condição, existirá uma alternativa possível, de ações. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se eu tiver R$10 sobrando, então irei ao cinema hoje à noite. Então, é uma condição. Se eu tiver R$10, eu irei ao cinema. Se eu não tiver, não irei ao cinema, Quando eu acordar, se tiver café pronto, irei tomar. Então, assim, ao acordar, eu só vou tomar o café se tiver pronto. Se tiver com coragem, irei fazer uma caminhada amanhã cedinho, Essa é bem difícil. Se a casa não estiver muito suja, não irei limpá-la hoje. Se eu chegar cedo em casa, ainda encontro o almoço quentinho. Então, podemos perceber que aqui, para que eu possa executar alguma coisa, algo antes tem que ser satisfatório, Uma condição tem que ser satisfatória. Então, essa condição é uma escolha, essa condição é algo que tem que acontecer para que eu possa fazer uma outra, certo? E por que chama sequencial simples, condicional simples, melhor dizendo? Porque justamente é algo que só é sim ou não, como fosse uma questão lógica. Se tiver café pronto, eu tomo. E se não tiver, eu não tomo, tá? Poderia ser uma outra condição. Se não tiver, eu posso ir fazer e depois tomar, certo? Mas isso daí a gente vai ver, lá na sequencial composta, tá? Que é
também o se não, né? Existia um conjunto de ações do se não. No caso aqui, apenas se for satisfeita, será executada a ação. Se não for satisfeita, não será executada a ação, tá? Por isso, sequencial simples, né? Condicional simples, desculpa. Condicional simples. Se tiver R$10 sobrando, então irei ao cinema à noite, tá? Então, se eu tiver R$10 sobrando, é uma expressão lógica, né? A pergunta é, tenho R$10 sobrando? Tem que ser respondida com sim ou não. Então, se sim, confirmado, então, condição satisfeita. Então, eu irei ao cinema hoje à noite. Se não, não irei ao cinema hoje à noite. Por isso, eu já bem disse, condicional simples. Só é satisfeita, a ação só é executada se a condição for satisfeita. Se a condição não for satisfeita, nenhuma ação é executada, tá? A ação é ir ao cinema. Se a resposta à pergunta tem um direito suficiente, se for sim. A ação executada é irei ao cinema, tá? Em um algoritmo, toda condição tem que ser uma expressão lógica, né? Algo que seja avaliado como verdadeiro ou falso. Isso é verdade? Sim. Isso é falso? Sim. Isso é verdade? Não. Isso é falso? Não, né? Então tem que ser sempre avaliado como verdadeiro ou falso. Qualquer condição é verdade. Se sim, é porque é verdade. Se não, é porque é falso. E as ações são um ou mais passos, ou seja, um ou mais comandos. Então, aquele passo a passo, né, que definimos lá no algoritmo, que é um conjunto de passo a passo, é um conjunto, na verdade, de comandos, tá? Esses comandos podem ser sequenciais, tá? Esses comandos podem ser também condicionais, ou seja, condicionados a uma condição, tá? Eles serão realizados apenas se a avaliação da condição resultar em verdade, tá? Então a estrutura é essa, ó. Eu tenho a minha expressão aqui condicional, que se for verdade, um comando ou mais de um comando será executado, tá certo? Executado. Esses comandos podem ser sequenciais. Então, por exemplo, se for verdade, eu posso executar o comando 1, comando 2, certo? Comando 3 até o comando N. E depois finalizo, né? Se for falso, eu não executo comando nenhum. Por isso o nome condicional simples, né? Por que condicional simples? Porque eu só executo algum comando se for verdade. Se não for, eu não executo comando nenhum, tá? Bom, então se tenho R$10, então irei ao cinema. Colocando aqui graficamente como é que fica, né, esse algoritmo, né? Obter valor. Então, o valor é maior ou igual a R$10? Verdade. Então, eu vou exibir o que? Vou ao cinema. A minha ação de ir ao cinema. É falso. Ou seja, não é maior ou igual a R$10, então nada farei, tá? Nada farei. Ok, gente? Então, a condicional simples, né? Como o próprio nome já diz, é bem simples, tá? Então, em resumo, é isso. Eu tenho uma expressão que eu vou avaliar como verdadeira ou falsa, né? Como verdadeira ou falsa. Se for verdade, eu vou executar um comando ou mais de um comando, ou um conjunto de comandos sequenciais. Se for falsa, eu não vou fazer nada, certo? Eu não vou fazer nada. Então, é bem simples, tá certo? Ok, então, até a próxima.